Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil, pela TVSE. Meu convidado hoje a Pensar o Brasil é o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Obrigado, Piotr, pelo convite. É um prazer estar com você e seus telespectadores. Ministro Maílson foi titular da Fazenda entre 1988 e 1990, ainda no governo de José Sarney, economista com passagem pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, conselheiro de várias empresas, hoje na Tendências Consultoria também. Aliás, o senhor teve uma passagem também pela City Londrina, não é, ministro? Dentro desse seu extenso currículo? Isso mesmo, entre 85 e 87, eu fui diretor do European Brazilian Bank, Eurobras. Esse banco, o Banco do Brasil tinha uma participação nesse banco e podia indicar um dos diretores, e eu fui esse diretor por um período. Ministro, a sua estada aqui, a sua presença hoje, neste momento, não é extremamente oportuna, porque nós tivemos a divulgação, tanto pelo Tesouro Nacional quanto do Banco Central, dos números das contas públicas brasileiras de 2020. Um ano absolutamente atípico, obviamente seria ainda mais deficitário do que a previsão. A gente estava trabalhando com uma meta de déficit de até 118 bilhões ou 119 bilhões de reais. Obviamente que isso ultrapassou muito. Para pegar só os números do Banco Central, que são mais recentes, nós tivemos um déficit de 702 bilhões, quase 703 bilhões, sendo que 524 foram a conta para lidar com a pandemia. Dentro dessa realidade toda, que já era deficitária, embora o governo viesse fazendo movimentos para reduzir esse déficit, tivesse planos, inclusive, de tornar-se superavitário nos próximos anos, como é que o senhor analisa o momento hoje das contas públicas brasileiras com as demandas sociais altas, sobretudo pela continuação neste momento dessa ajuda às pessoas, quase 40 milhões de pessoas com o Corona Voucher, em algum momento agora também em 2021? Olha, Pedro, primeiro deixa eu fazer, se você me permite, um adendo a essa sua informação. O déficit divulgado pelo Banco Central é o déficit primário, Sim. que exclui a conta de juros, né? Quando a gente acrescenta os juros, o déficit é de mais de R$ 1 trilhão, ou perto de 15% do PIB. Né? Bom, eu não preciso dizer, todos nós estamos acompanhando isso, inclusive você, que é um veterano nessa área, né? O Brasil tem uma situação muito delicada no campo fiscal. Além da extrema rigidez do gasto público, que não permite uma margem de manobra adequada na gestão das finanças públicas, do orçamento, né? A relação dívida-PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, que já era alta quando a pandemia começou, estava em torno de 76%, deu um salto de quase 15 pontos de percentagem. O Brasil é, entre os mercados emergentes, aquele que tem a mais delicada situação nesse indicador, relação dívida-PIB. Por você comparar, no começo da crise sanitária, os mercados emergentes tinham uma relação dívida-PIB da ordem de 52%, 53%. Saltou para 62%. O Brasil foram 15 pontos de percentagem. O restante, 9 pontos de percentagem. Se você olhar pela métrica do FMI, essa relação já passou de 100% no caso brasileiro. Né? Felizmente, se puder dizer assim, nessa situação, né? A situação podia ter sido muito pior, né? Porque as projeções do próprio Tesouro Nacional, feitas em outubro do ano passado, é de que essa relação ia terminar em 96% do PIB. Se falava muito nas proximidades de 100% do PIB. Né? E o resultado final foi bem menor do que isso, foi 89,3% do PIB. Por que isso? Por duas Na dívida razões. bruta, né, ministro? É Da isso, dívida né? bruta, da dívida bruta. Sim. Exatamente, da dívida bruta. Por duas razões. Em primeiro lugar, o IBGE reviu para cima o valor do PIB de 2019. E com isso, o de 2020 também é maior, ou será maior, que vai ser divulgado agora em março. Né? Segundo lugar, como a recuperação da economia foi mais forte ou menos fraca do que se imaginava, o déficit primário foi esse que você falou aí, que corresponde a 10,9% do PIB. Sim. Quando as previsões
indicavam 12,5% do PIB. Qual é a situação? Você tem essa fração dívida-PIB, né? O denominador aumentou e o numerador diminuiu. Então, a relação caiu. Certo? E por que é relevante mencionar isso? Porque, apesar da gravidade do assunto, ou dessa situação, os mercados já estavam mais ou menos tranquilos com o déficit de 96%. Né? Portanto, eu não vejo razão para eles ficarem mais preocupados nesse momento, mesmo com a eventual ampliação ou extensão do auxílio emergencial. Mas eu acho que cabe aqui um comentário que requer cautela quando a gente vê tudo isso. É que, por padrões internacionais, há um estudo clássico feito por 2 professores de Harvard que examinaram 800 anos de endividamento público. E eles chegaram à conclusão que colapsos fiscais aconteceram nesse período extenso sempre que essa relação passou de 90%. O Brasil está nesse nível agora. Certo? Claro que a situação é bem melhor hoje do que era em outras épocas, porque a taxa de juros no mundo inteiro é muito baixa. E se você desconta a dívida hoje, a preço de hoje, por uma taxa de juros mais baixa, esse valor é muito menor, muito menor, né? Essa relação é muito menor do que se a taxa de juros fosse mais elevada. Então, seja como for, a situação fiscal é motivo de preocupação, deve ser motivo de preocupação. Ela é acompanhada por lupa pelos mercados financeiros aqui e no exterior. Os investidores prestam muita atenção à evolução desse indicador. E se você quiser uma prova de como isso é grave, né, é preocupante, né, nós estamos tendo aqui um aumento de preços de commodities por força da rápida recuperação da China, da expansão maior do que se esperava na Europa e assim por diante. Então, petróleo, soja, frango, tudo isso está aumentando. Quando isso acontecia, o dólar se valorizava nos mercados internacionais. Né? Isso é uma questão de fluxos. Né? Pois bem, o dólar se valorizava e, portanto, o real se valorizava. Né? O que está acontecendo agora? O real está se desvalorizando, está muito desvalorizado, mesmo diante de uma valorização das commodities. Por que isso? Porque a desvalorização do real reflete hoje, mais do que qualquer outra coisa, a percepção de risco fiscal. E quando você olha o Brasil isoladamente, nós estamos em situação pior em termos de depreciação cambial de que muitos dos nossos pares no mercado emergente. Inclusive a Argentina, veja só, o peso argentino desvalorizou menos do que o real da pandemia para cá. Isso não é... Ministro, eu quero chegar nesse ponto, mas deixa eu só voltar a uma questão primária que eu me lembro quando estudava economia, os professores faziam essa menção entre dívida bruta e dívida líquida. O comprometimento do PIB, claro, na dívida líquida é muito menor, cai de 89% para 63%. O mercado olha só para a dívida bruta e não considera a possibilidade dos recebíveis que o governo tem, ou isso, neste momento, não tem importância? Porque eu estou tendo um acúmulo de gastos crescentes. Olha, eu diria que o mercado presta atenção mesmo à dívida bruta, porque esse é o indicador mais divulgado no mundo inteiro e permite comparações instantâneas. Permite comparar o Brasil com a Turquia, com a Argentina, com o México e assim por diante, certo? Com países do leste europeu. Né? Embora a dívida líquida, no entender de muitos, seja a mais relevante, se ela for bem calculada. Por exemplo, no Brasil, a dívida líquida ela inclui créditos do BNDES. Será que o BNDES vai receber esse dinheiro? Né? A rigor, a dívida líquida, para valer, é a dívida pública menos as reservas internacionais. Porque essa sim o Brasil tem dinheiro na mão, dinheiro em caixa. Né? Os outros créditos, outros ativos do governo, muitos não são de recebimento, vamos dizer, previsível, não são de recebimento certo. E, portanto, para evitar confusão, eu diria, isso é mais cômodo, olha-se a dívida bruta. Né? Embora o Banco Central continue divulgando, naquela pesquisa Focus, a dívida líquida.
A gente tem uma situação, só fez menção à questão do dólar, nós estamos exportando commodities, isso sempre era natural, tem uma entrada maior para um país exportador de commodities como nós, uma procura pelas commodities que nós exportamos, entra muito dólar no mercado, o dólar se desvaloriza, ou seja, o real se valoriza. A gente não está tendo isso e sempre a percepção em relação ao risco fiscal do país. O senhor fez uma menção na comparação com a Argentina, que tem uma situação de tragédia econômica há muito mais tempo. Nós estávamos numa crescente e a Argentina, muito antes da pandemia, tinha problemas mais graves. A gente viu uma reclamação dia desses do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o mercado, qualquer coisa que ele fala, o mercado reage. Bom, não é novidade, todo presidente fala e o mercado reage. O vice-presidente fez a mesma menção, dizendo que não dá para ficar preocupado com o mercado se tem que ajudar pessoas que estão em necessidade. Como é que a gente refém, não dá para ficar, não dá para ficar refém? refém do mercado. Isso. Como é que se lida com tudo isso, ministro? Porque eu tenho uma questão fiscal e os números mostram a gravidade da questão fiscal. Mas eu tenho um país também que continua exportando, que está recuperando a economia, apesar das dificuldades da pandemia. Por que eu tenho uma comparação com o Brasil assim tão mais dura que gera, por exemplo, esse tipo de interpretação do presidente? Não, essa situação mais difícil para o Brasil deriva essencialmente do risco com que os mercados enxergam o endividamento público. E nenhum sinal de melhora nos próximos anos. Né? A dificuldade de fazer as reformas, a rigidez orçamentária, né? E tudo isso pode chegar a um ponto de colapso. Né? De Nós estamos, insolvência. talvez não, de insolvência. Então, o risco é de insolvência. E o risco de insolvência significa quem comprou o papel do governo não receber. Não é? Agora, por outro lado, essa reclamação, tanto do Bolsonaro quanto do vice-presidente Mourão, são reclamações que não fazem o menor sentido. Né? Talvez eles estejam falando para um grupo de pessoas que não acompanham isso, não entendem isso, são os não iniciados, digamos assim, em questões financeiras. Em primeiro lugar, porque não existe essa figura mercado. Né? O mercado é uma coisa abstrata, certo? E as pessoas avaliam risco. Quer dizer, alguém que administra dinheiro meu, seu, do general Mourão, do capitão Bolsonaro, ele tem que ter a responsabilidade de aplicar esse dinheiro da forma mais segura possível. E, portanto, são ele muitos tem... avaliadores, né, ministro? Não é apenas São um só, muitos, nós estamos não é falando de apenas muitos um. economistas, né? Aqui no Brasil e lá fora, você Sim. tem investidores, felizmente hoje no Brasil isso acontece, né? O Brasil tem investidor no mundo inteiro, no Japão, em outros países da Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, aqui na América Latina. Então, o gestor de recursos de terceiros, uma das suas funções mais cruciais é a avaliação correta dos riscos. Porque se ele não avaliar corretamente os riscos, e os seus clientes perderem dinheiro, ele acaba. Ele perde os clientes, ele desaparece do mercado. Portanto, a reação dos mercados tem razões essencialmente técnicas. Aqui e acolá o mercado exagera no pessimismo, mas não deixa de ter uma razão. Portanto, reagir à reação do mercado parece uma coisa infantil, entendeu? Como se você tivesse alguém lá fora torcendo contra o Brasil. Não, essas pessoas estão fazendo avaliação de risco. Né? E como você sabe, Piotr, esses investidores, esses gestores de recursos, eles reagem, como se diz em bom português, na lata. O presidente falou uma bobagem, a bolsa cai instantaneamente. Isso é bom que aconteça, porque os mercados eles funcionam também como mecanismo de alerta. Né? As instituições funcionam como mecanismo de alerta. Isso é como a dor no corpo humano. O que é a dor, se não sinal de que tem alguma coisa errada? Sim. E te leva a procurar o médico te manda fazer o exame. Né? Os mercados ele têm essa função de alerta, de alertar os governos para que tem alguma coisa errada. Então, escuta, refaz essa declaração, diz que vai tomar uma medida, você não vai admitir que o país caia em insolvência. Você tem que tranquilizar os mercados, não ironizar, né, as reações do mercado. O senhor vê hoje a equipe econômica que tem insistido em pedir reformas, que tem falado em não gastar mais se não conseguir, ou remanejamento de recursos de um lado do orçamento para outro, ou criar fontes novas de recursos, que seria impostos, que seria muito, neste momento, quase que uma hecatombe no país.
ou fazer cortes no orçamento. Bom, enfim, não dá para tirar do atual orçamento sem punir alguma coisa ou alguém, porque tem que se ver as prioridades. Só vendo a equipe econômica, digamos, essa estabilidade dentro da estrutura econômica brasileira para reduzir essa percepção de risco que hoje compromete o dólar, que vai comprometer ainda mais a inflação, já está e vai comprometer ainda mais no futuro? Olha, eu diria que, basicamente, a equipe econômica tem a confiança dos mercados, né? O que o Paulo Guedes fala é música para os ouvidos dos investidores, que Uhum. ele não transige com o déficit, que ele não transige com a ideia de comprometer gerações futuras, que Ele ele vai falou que a gente exigir precisa uma pagar as guerras, justificação. né? Ele fez É, menção esses dias dizendo que nós precisamos pagar as nossas guerras, não deixar o custo das nossas exatamente. guerras de agora para as próximas gerações, o que é impressionante, né? Não raro a gente está pagando dívidas que foram feitas, né? Enfim, ao longo do tempo. É. O problema, Piotr, é que a aprovação de reformas, ela depende da sua formulação de maneira adequada, e a equipe econômica fez uma boa formulação de propostas, mas ela depende também da capacidade de articulação, de negociação, né? De luta, de conquista de apoio. E nesse campo, nós estamos muito mal, porque o presidente Bolsonaro dá sinais de não ter percebido o papel dele no presidencialismo brasileiro. O papel do presidente no presidencialismo de coalizão brasileiro é de ser o coordenador do jogo político. Ele tem que estar permanentemente antenado com o que acontece no Congresso, acompanhar o trabalho dos seus líderes, interferir positivamente nas negociações, usar os recursos de poder para angariar apoio, tanto externo quanto no Congresso, externo que eu digo na sociedade brasileira. O presidente tem uma série de recursos de poder à sua disposição, desde a liberação de emendas parlamentares até a maneira como ele se comporta, como ele se relaciona com os parlamentares, com os seus líderes, quem ele convida para jantar, quem ele convida para almoçar, quem viaja com ele no avião presidencial, no país, no exterior, com quem ele conversa nas negociações, sem o envolvimento do presidente, é muito difícil, porque vai depender só da boa vontade do Congresso. Se o Congresso tiver um presidente da Câmara e do Senado articulados, a coisa anda. Se o Congresso, por sua maioria, for a favor da reforma, a coisa anda. O presidente já declarou várias vezes que o papel dele é encaminhar a proposta e o Congresso que se vire para aprovar. Isso é Uhum. um equívoco. Como disse o Estadão no editorial, ele está pensando que é despachante de projeto. Não, ele é o presidente da República. E, portanto, sem o envolvimento pessoal do presidente, isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos é assim também. Nos regimes parlamentares é menos complicado, mas também é assim, certo? Então, o presidente não pode depender do Congresso para aprovar, depender dele também, certo? E mais, a ideia que o Paulo Guedes andou executando, dele ser o negociador, também não faz o menor sentido. Nunca o ministro da Fazenda da Economia foi o negociador de projetos, né? Você pode ter funcionários que vão ao Congresso para prestar informações aos parlamentares, aos líderes, mas o ministro, sentando com os parlamentares, com os líderes do Congresso, com o presidente da Câmara e do Senado, para negociar, até porque, Piotr, ele não tem as habilidades para isso, tá? Ele não tem a experiência, ele não tem a malícia, ele não tem o trejeito, certo? Ele Sim, pode botar tudo a perder, sobretudo o Paulo Guedes, que tem pavio curto, né? sim, Ele é também. capaz de agredir verbalmente um parlamentar que o ironize, como aconteceu com o filho do Zé Disseu, né? Que o chamou de, me lembro do nome, e ele disse, é a Ainda, mãe. ainda na discussão da reforma da Previdência, me lembro, sim. Isso mesmo, ele falou, é a mãe, não, você tem que ter a inteligência emocional ao nível tal que você tem que aguentar essas agressões, aguentar esses ataques e reagir de forma calma, né? Ministro, Serena. o senhor que já esteve lá no Ministério da Fazenda, o senhor acha que essa atitude do Paulo Guedes, esse voluntarismo dele em negociar diretamente, ou até dos novos presidentes dos dois congressos, depois eu quero ver se o senhor acha que essa articulação pode avançar agora sobre esse novo comando. Mas, enfim, até por iniciativa dos dois novos presidentes das duas casas no Congresso procurarem o Paulo Guedes,
É porque a interlocução política do governo está ruim ou porque o Paulo Guedes acha que isso passa uma imagem melhor para o mercado? Embora corra esse risco, que eu concordo com o senhor, de ele não entender a linguagem política e dar uma resposta atravessada, e daí cria-se um problema gigantesco e atrasa-se ainda mais qualquer andamento de reforma. Olha, Piotr, eu acho que os líderes resolveram falar com Paulo Guedes porque ele é o ministro da Economia. E, nesse caso, é perfeitamente natural. Eu passei por isso mais de uma vez. Né? Sim. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, convidar para um almoço, para um jantar, para conversar. Né? E eu acho que, nesse caso, foi apropriado, porque a conversa se daria em torno do auxílio emergencial. E quem tem as informações para prestar aos parlamentares, para dizer até onde vai, para dizer o que pode ser feito, do que ele concorda, é o ministro da Economia. Então, nesse caso, eu acho que é perfeitamente natural. O que não é natural é o ministro, e felizmente ele desistiu disso, ele tomar a iniciativa de negociar do Congresso. Né? Ministro, agora com essa eleição dos 2 novos presidentes das casas no Congresso, de candidatos simpáticos ao governo, aliás, tudo indica que eram exatamente os candidatos do governo e venceram por uma margem muito alta, tanto na Câmara quanto no Senado. E essas visitas agora dos presidentes das 2 casas ao ministro da Economia, o senhor acha que a gente vai ter essa articulação política para fazer avançar as reformas? E olha que a filha é grande, hein? Tem PEC emergencial, Pacto Federativo, a reforma tributária, que talvez seja mais esperada do ponto de vista de melhorar o ambiente de negócios no país para atrair investimentos externos, reduzir burocracia. O senhor acha que a gente vai ter essa articulação política pró-reformas de forma com mais qualidade? Olha, Piotr, eu acho que não há dúvida de que o presidente é o grande vitorioso na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Os candidatos que ele apoiou ganharam por larga margem. Por outro lado, houve um evento logo em seguida, a meu ver, muito inteligente, né? Que foi a articulação entre os 2 líderes, com o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, para pôr em pauta a autonomia operacional do Banco Central. Esse era um projeto, como na linguagem futebolística, estava ali na marca do pênalti, sozinho, para alguém chutar, certo? E fazer o gol. E aí, foi uma coisa muito bem sucedida e deu a impressão que agora a coisa vai. Né? Os mercados se entusiasmaram, a bolsa subiu e assim por diante. Eu sinto dizer que eu não partilho deste entusiasmo, desse otimismo. Né? Porque o que vem agora não é bola na marca do pênalti, esperando ser chutado. Sabe? Agora vem coisa muito complexa, Sim, que mexe com interesses variados, que mexe com a força do corporativismo no Brasil, que é a dos servidores públicos. Como eles vão reagir na questão da reforma administrativa? Tem a questão da reforma tributária, que, concordo com você, é a mais importante quando você pensa em potencial de crescimento do país, quando você tem muita gente contra, tributaristas contra, as pessoas, os segmentos que estão privilegiados na área de serviços, que pagam ICMS e ISS muito menos do que paga de mercadoria. Hoje, por exemplo, o rico que paga a escola do seu filho, né, ele tem uma alíquota sobre esse pagamento menor do que o pobre que compra feijão. Tá certo? São dessas distorções do sistema tributário brasileiro. E esse pessoal está articulado para não permitir o aumento da tributação de serviços, porque a proposta que está em discussão, a PEC 45, prevê, no melhor estilo dos melhores sistemas de tributação de consumo do mundo, uma alíquota única. É a alíquota única para qualquer tipo de bem ou serviço, com a vantagem de que vai ser possível devolver aos pobres o que eles pagaram de imposto sobre o consumo. Né? Então, aí sim, é quando a porca vai torcer o rabo. Isto é, sem o envolvimento pessoal do presidente, sem articulação, a interlocução de Bolsonaro com líderes, o telefonema, o carinho, né? O afago, né? A luta pelo seu projeto, eu acho que, não estou dizendo que vai ser rejeitado, mas o risco é ser muito desidratado. Por exemplo, a PEC emergencial, que é fundamental para abrir espaço no orçamento, seja para atender os menos favorecidos, seja para retomar o investimento, o senador Márcio Bittar
praticamente desidratou a proposta. Né? Ela previa, no original, uma economia da ordem de 75 bilhões de reais por ano, vai ser menos de 1 bilhão na proposta do senador. Tá certo? Você vai ter que ter um duplo trabalho, primeiro de restabelecer o projeto original e depois trabalhar para que seja aprovada, pelo menos perto da proposta da equipe econômica, que é uma boa proposta. Né? E, novamente, deixa-me repetir, fundamental no processo de coordenação o presidente da República. Ele não pode ficar só fazendo lives. Ministro, aliás, eu queria entrar nesse aspecto de onde é que a sociedade entra nessa história, porque eu posso compreender que o governo tem as suas obrigações e que o governo precisa se envolver nessa discussão política da forma como o senhor está dizendo. Aliás, não tem outro jeito. Se a gente olhar para a Constituição brasileira, ela é praticamente parlamentarista. Se o presidente não vai lá e faz força, não avança dentro do Congresso. Eu posso entender que a equipe técnica do Ministério da Economia fez projetos que são factíveis, que pensam no Brasil de longo prazo. Mas a sociedade brasileira, não raro, terceiriza tudo para Brasília, para as casas de Brasília, seja o executivo ou legislativo, para resolver os problemas todos. E aí associações não se manifestam, ou pelo menos o histórico era esse. Como é que pode ser essa pressão a favor? Porque parlamentares reagem à sociedade mais rapidamente do que o presidente da República, por exemplo, que tem um cargo durante 4 anos. Os parlamentares têm que lidar com muito mais pressão do dia a dia. Como é que a sociedade se envolve numa discussão que está falando do futuro do país para consertar o presente e garantir o futuro do país? Olha, ela reage se for mobilizada. Né? Claro, formadores de opinião como eu e você, que acompanhamos o dia a dia, que faz parte do nosso trabalho, né? Nós estamos nos manifestando em favor dessas reformas. Né? Alguns líderes empresariais também, intelectuais também, mas a sociedade como um todo, ela tem que ser mobilizada, ela tem que ser informada, ela tem que ser alertada. E nesse ponto, novamente, é fundamental o presidente da República. Ele é o líder do país. Ele é que tem o dever, a missão de conquistar a sociedade a apoiar a sua agenda de reformas. Né? Não é como o presidente faz, declaração no cercadinho, ironizar governador. O presidente da República, com todo o respeito que nós devemos ter por ele, né, é um presidente que cuida de assuntos periféricos. Né? Ele está preocupado com arma, com cadeirinha da criança no carro, né? Em hostilizar os governadores, em dizer que não vai tomar vacina, em dizer que quem tomar vacina vai virar jacaré. Então, essas coisas do presidente Bolsonaro, elas não ajudam. Além de não ajudar, elas prejudicam, porque elas desmobilizam as pessoas, porque elas criam animosidades. Né? Quantas pessoas no Brasil se decidiram não tomar vacina pelas declarações do presidente da República? E o que, que pode acontecer? As pessoas podem morrer, porque foram induzidas pelo presidente da República a pensar que a vacina não é segura. Escuta, as vacinas são seguríssimas, atestada pela Organização Mundial da Saúde, pelo trabalho competente da Anvisa e de outras agências reguladoras, adotadas em todo o mundo. Né? Você vê o exemplo disso, de mobilização? Todos os grandes líderes políticos do mundo se expuseram à vacinação. Né? Ou compareceram à vacinação no início, ou tomaram a vacina. Né? Você vê agora no Reino Unido, eles estão usando os grandes líderes de diversas atividades. O Elton John, o grande ídolo da música britânica, está no comercial na televisão inglesa, induzindo, conclamando as pessoas a buscarem a vacina. Né? O presidente podia se engajar nesse trabalho de induzir as pessoas a tomar vacina. E, portanto, ele pode se engajar num trabalho de esclarecer para a população por que a reforma administrativa é necessária. Ele tem que ir à TV fazer isso. O Fernando Henrique fazia, o Lula fazia, né? O Sarney fazia, né? A Dilma aqui e acolá. Você tem que falar à nação de forma clara. O governo tem que ter campanha. Tem que ter uma campanha. Por que a gente não faz uma campanha defendendo a PEC emergencial? Né? O governo tem à disposição dele os meios de comunicação, ele tem todo o serviço de comunicação dentro do governo para gerar comerciais. Então, o governo tem uma tarefa irrecusável de mobilização e essa tarefa ela depende essencialmente da liderança do presidente da República, que ela tem que ser eficaz e convincente.
Ministro, quando o governo se comunicou bem em relação à reforma da Previdência, ele convenceu a população. E olha que nós temos nessas novas reformas necessárias uma série de razões tão boas quanto, ou até maiores do que da reforma da Previdência, para as pessoas entenderem o que está acontecendo no país. Mas para isso é preciso comunicar, né? É qualificar. E sempre é a tempo de voltar atrás em algumas posições equivocadas que o presidente pode ter tomado lá atrás e dizer, não, vamos fazer agora, porque agora o Brasil precisa de nós e todos. Ou isso poderia ser mal interpretado, seja pela base dele ou pela oposição, dizendo que ele mudou de opinião, virou metamorfose ambulante, essas coisas todas. Não, eu acho que seria um ato até de grandeza dele, tá certo? Uhum. Ora, tem uma frase célebre do John Maynard Keynes, né? Que ele estava depondo no parlamento inglês e se mostrou favorável a um determinado curso de ação. E um parlamentar o ironizou, mas o senhor estava contra isso. Ele disse, olha, Excelência, quando a realidade muda, eu mudo também, e Vossa Excelência, tá certo? Então, se a realidade mudou, se você se Sim, claro. convenceu de que se impõe uma nova realidade, não é nenhum desdouro migrar para aquela realidade e pode ser até percebida como a capacidade do presidente, do líder maior do país, de entender o curso das coisas, de entender as mutações da realidade e até reconhecer os seus próprios erros, né? Aqui e acolá até pedindo desculpas, né? É um gesto nobre também. Olha, desculpe, eu estava errado, agora eu acho que é assim. Isso até conquista as pessoas. E tudo isso está previsto na humanidade, na nossa humanidade e na nossa civilidade. Então, não é nada tão difícil de fazer. Quer dizer, pode ser Acho que difícil de não. fazer, mas não é não previsto dentro da nossa lógica, né? Ministro, brigadíssimo pela gentileza da entrevista. Uma vez mais, conversar com o senhor é sempre um prazer. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Piotr. Até a Um próxima. abraço. Até mais. Disponha.